da revista número 5, Fundamentos Teológicos da Bíblia, Livros Históricos. Hoje a lição número 7, Levíticos, o Deus Santo estabelece o culto. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Levítico 27 a 8. Então, já nesse texto, nós vemos esse relacionamento entre Levíticos e a palavra santidade. O Deus Santo estabelece o culto, porque eu formei esse título, né, um pouco complexo. O Deus Santo estabelece o culto, porque o livro de Levíticos, claro, vai tratar sobre o culto, sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, os rituais culticos, cerimônias que Deus estabeleceu. Mas por que ele estabeleceu isso? Porque Deus é santo e através dessas cerimônias, desses rituais, o povo era para se santificar para chegar a Deus. Né? Que Deus é santo e ele não pode ter contato com coisas imundas, pecaminosas, né? E assim por diante. Então, por isso a santidade de Deus está totalmente relacionada ao culto mosaico, né? Deixa eu usar esse nome, mosaico, porque foi Moisés, através de Moisés, que Deus instituiu. Não foi através de Abraão, não foi através de Isaac e Jacó, não foi através de Jesus, mas sim Moisés. Então, para definir um pouco melhor, o culto mosaico, para a gente entender, memorizar isso, captar, focalizar o que Deus deu através de Moisés, a religião mosaica. Para a gente entender isso, quer dizer, Abraão também cria em Deus, mas ele não estabeleceu formas de culto, não estabeleceu um local de culto e coisas desse tipo. E já Moisés não, estabeleceu tudo muito, muito, muito certinho. Deus mandou ele dar, então ele fez isso. E esse versículo, Levítico 27 a 8, fala: santificai-vos e sede santos. E é bem interessante que ele termina: eu sou o Senhor que vos santifica. E você sabe que versículo vem à minha mente quando eu leio quando eu estou lendo esse versículo agora? 1 Coríntios, lá no primeiro capítulo, né, onde está escrito aos santos em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Então usa duas palavras diferentes. Primeiro ele fala santos, aos santos, e depois ele fala santificados. Quer dizer, são duas situações diferentes. Como aqui, ele diz santificai-vos e sede santos. Então, se eu cortasse esse versículo no meio, eu diria santificação é algo que a gente mesmo faz. Ponto. Porque diz santificai-vos e sede santos. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Sede santos. Mas no final ele fala: eu sou o Senhor que vos santifica. Então a gente vê que essa ideia da santificação como algo que tem dois lados. É Deus que faz, mas é a gente que faz. É uma cooperação. Deus nos mostra como fazer e a gente faz. Então é uma via de mão dupla. É uma cooperação. E já está aqui, nesse versículo. Já está aqui, né? E tem pessoas que separam isso, que dizem: mas está escrito, eu sou o Senhor que vos santifica. Então é Deus que nos santifica, então não depende de nós, né? Então tem pessoas que caem neste outro lado, né? E outras pessoas que caem no extremo oposto, que dizem: não, nós temos que nos santificar pela nossa força, pelo nosso esforço, né? Também está errado. Quer dizer, é uma cooperação. Deus nos mostra, nos ilumina, nos toca para nos mostrar onde que estamos fazendo alguma coisa errada. Ele nos mostra pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela oração. Ele tem tantos meios de nos mostrar como que nós podemos aperfeiçoar nosso comportamento, e nós daí temos que fazer isso. Ele nos mostra e a gente faz. É uma obediência, é um relacionamento. Então é um trabalho conjunto. Vamos para a próxima página. Levíticos, Gênesis, Êxodo, Levíticos. Por que recebeu esse nome na Bíblia
né, na Septuaginta, né, porque a Bíblia hebraica ela traz, né, os primeiros livros de Moisés, tudo junto. Mas na Bíblia, na Septuaginta, recebeu esse nome Levíticos por causa de Levi, a tribo de Levi, que era a tribo que tinha que fazer tudo relacionado ao tabernáculo. Tudo relacionado ao tabernáculo, cuidar do tabernáculo. E também, então, tinha lá os descendentes de Arão, que também eram descendentes de Levi, né? Quer dizer, como é que pode? Que eles eram descendentes de Arão ou de Levi, né? Claro, é uma piada, porque Arão era um descendente de Levi. Então, existiam os... Como é que eu vou dizer assim? Arão era um, sei lá, tataraneto de Levi, mas ele tinha outros primos, né? E assim por diante, então, que não eram filhos de Arão, mas que eram só de Levi. Então, enfim, todos os sacerdotes eram descendentes de Levi. E todos os que cuidavam do templo. Tá? Levíticos. E o livro de Levítico, ele ensina sobre o quê? Sobre expiação, purificação, santificação, adoração e serviço a Deus. Então, um livro muito, muito forte. Quer dizer, eu quando li esse livro pela primeira vez, lá em 1986, mais ou menos, 85, percebi isso, né? É um livro muito forte. É um livro que tem muita correlação com a nossa fé. Porque que expiação tem tudo a ver com a fé cristã. Jesus, ele fez a expiação, ou seja, pagou o preço, né? A purificação, a mesma coisa, né? Jesus faz a purificação, o Espírito Santo faz a nossa purificação, santificação, adoração, né? Adoração, então é muito mais. Quer dizer, o que é adoração? A nossa vida é uma adoração. Então, lá no livro de Levítico, no livro de Levítico, foi explicado como é que funciona a adoração. E hoje, claro, a gente transporta num sentido figurado. Nós entendemos o significado daquilo como uma profecia e que nós aplicamos agora, nós transformamos isso na nossa vida prática. O estabelecimento do culto judaico é narrado em Êxodo e Levítico. Então, Êxodo, a ênfase é na lei. A lei. Então, por que é necessária a lei? O apóstolo Paulo explica em Romanos. A lei é necessária para dar o reconhecimento de pecado. Então, Êxodo, a gente quando pensa Êxodo 20, os 10 mandamentos. Então, Êxodo, mandamentos, a lei. Reconhecimento do pecado. Aí existia também a santificação do povo. Se santificar, para que a necessidade de santificação? Sim, para poder se aproximar do Deus Santo. E para o culto em seu local, o tabernáculo. Então é uma sequência. Deus deu a lei, para quê? Para que as pessoas entendessem que são pecadoras. Aí disse, agora vocês têm que obedecer essas leis, ou seja, se santificar, que se santificar é obedecer às leis de Deus. E o terceiro ponto, Deus disse, vamos fazer um tabernáculo, um local de cultos. Só que esse local de cultos ainda estava, vamos dizer assim, vazio, né? Estava lá construído. É como a gente construiu uma igreja, ok, está lá vazia, vamos dizer assim. Aí tem que começar a fazer alguma coisa lá dentro. Então, era uma sequência lógica. Quer dizer, Deus só podia dar os sacrifícios, o sacerdócio e o calendário religioso depois de ter dado o tabernáculo. Então, o tabernáculo já estava lá, prontinho para ser usado. E agora vem o livro de Levíticos e continua dando os sacrifícios, o sacerdócio e o calendário, que é toda a religião mosaica. Deixa eu usar a palavra mosaica para ficar muito claro o que eu estou querendo dizer. A religião mosaica. Definir. Lá né, como disse, em Êxodo, vem a preparação, digamos assim, o contexto, falando da consciência de pecado, da obediência e a construção do tabernáculo. Agora vem Levíticos e diz o que vamos fazer nesse tabernáculo para que o povo possa de fato chegar a Deus. E aí entra os sacrifícios. Ok, mas alguém tem que fazer os sacrifícios. Então vem o sacerdócio. E ainda vem o calendário, que era bem importante, dizendo quando que deviam ser feitos, quais sacrifícios, quais cerimônias, quais rituais. Então está tudo interligado nesses dois livros, Êxodo e Levítico, interliga tudo relacionado com a fé mosaica. Tá, os sacrifícios. Agora vamos para uma parte bem importante, os sacrifícios.
Porque, claro, a gente pensa no sacrifício de Cristo, então é necessário a gente estudar aqui em Levítico sobre os sacrifícios, mas vão haver outros sacrifícios. Eu preguei semana passada numa igreja aqui na Alemanha e falei sobre sacrifícios. Então, quando a gente fala sobre sacrifícios, logo as pessoas pensam que eu estou querendo dizer que nós temos que complementar o sacrifício de Cristo, que nós temos que o sacrifício de Cristo não foi suficiente e que nós temos que fazer mais alguma coisa a mais, né, para complementar, para pagar, né? Mas não é isso. Quer dizer, Deus mandou fazer sacrifícios, Caim e Abel fizeram sacrifícios, o sacrifício de Caim não foi aceito porque ele não tinha uma atitude correta, mas se ele tivesse a atitude correta, Deus teria aceito. Quer dizer, Deus já lá no início mandou fazer os sacrifícios, e isso havia vários motivos para isso, vários. Era um símbolo da confiança em Deus, mas também era um ensino acerca de salvação, né? Como eu falei aqui, expiação, o sacrifício vicário. Então Deus mandou fazer sacrifícios nos capítulos 1 até 7 de Levíticos. E são, eu escrevi aqui, 4 tipos de sacrifícios. E quando se lê lá, eu pelo menos quando eu li Levítico 1 a 7, fico todo, né, tonto. Porque lá diz, faça tal sacrifício, era para ser sacrifício com certo tipo de coisa, outro com outro tipo de coisa, um era para ser de um jeito, outro era para ser de outro jeito. Então eu tentei sistematizar isso para dizer assim, que tipos de sacrifício existiam e para que serviam esses tipos de sacrifícios, só para, né, para a gente entender. Um ponto importante para dizer que Deus não gostava da morte dos animais. Tem pessoas que acham isso, né? Que Deus gostava da morte de animais. Não, não é verdade. Deus não gosta da morte dos animais. Só a morte do animal era um grande símbolo de confiança em Deus, porque os animais eram o que para nós hoje seria o dinheiro. Era uma moeda de troca, era um valor, porque eles se alimentavam dos animais, então ele tinha um alto valor simbólico, quer dizer, hoje você, digamos, vai no mercado e compra 1 quilo de feijão. Então você podia dizer, Deus, eu vou te dar esse quilo de feijão para mostrar que eu acredito que você é que me sustenta, vamos dizer assim. Ou eu poderia simplesmente pegar e dar o dinheiro, que simboliza isso. E assim eles davam um animal, que simbolizava a confiança que Deus era o provedor deles. Então, esse sacrifício era sempre um sinal de alguma coisa. Um sinal de alguma coisa. Então Deus não gostava da morte dos animais. Outra coisa bem, bem importante que eu preciso dizer relacionado a isso, que até, vamos dizer assim, né, quando a gente ouve parece que é uma piada, né? Para mim, assim, é até uma coisa triste, né? Que uma vez, muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, quer dizer, quando eu tinha, sei lá, meus 7, 8 anos de idade, eu perguntei para uma pessoa da família, um parente distante, que eu estava visitando, perguntei para que é que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, né? Aí a resposta daquela pessoa, né, quer dizer, que não tinha muito conhecimento bíblico, teológico talvez, foi, vamos dizer assim, sincera, né? E tem muita gente que pensa dessa maneira, mas é errada. A resposta da pessoa foi para economizar cordeiros, né? E quer dizer, né? Sim, porque as pessoas pensam mesmo que matando os cordeiros as pessoas naquela época recebiam o perdão dos pecados. As pessoas pensam isso. Antigamente as pessoas matavam cordeiros e recebiam o perdão dos pecados. Então agora nós não precisamos matar cordeiros para receber, porque Jesus morreu. Então ele morreu para parar com a morte dos cordeiros, né? Ou seja, para economizar cordeiros, né? Mas que é falso, porque a morte dos cordeiros não perdoava pecados. Isso está escrito no livro de Hebreus. A morte dos cordeiros apenas simbolizava Jesus. E ele mostrava a fé da pessoa. Através disso, mostrava a fé da pessoa. Então, com isso, as pessoas que morreram
antes de Cristo, elas não tinham ainda a salvação. Quer dizer que Abraão, Isaac, Jacó, Elias e os outros crentes do Antigo Testamento, ou seja, as pessoas que tinham fé em Deus no Antigo Testamento, eles tinham ido para o mundo dos mortos, eles não iam para o céu. Então, por quê? Porque a salvação ainda não existia. Todos os seres humanos estavam condenados, todos os seres humanos estavam sob o pecado. Então, a salvação não existia. Então, eles iam para o mundo dos mortos, só que lá havia uma divisão entre os justos e os injustos, quer dizer, entre os crentes e os incrédulos. Existia uma divisão. E aí veio Jesus, quando morreu, e levou uma parte, onde estavam os crentes, levou para o céu. Porque aí Jesus resgatou eles, vamos dizer assim, resgatou eles para trás, rückwirkend, né? Quer dizer, resgatou os que já estavam, né, prontos para receber a salvação, os que já tinham crido, mas que ainda não podiam ser salvos, porque Jesus não tinha morrido. Então, eu também entendo que por isso que Jesus suou gotas de sangue lá no Monte das Oliveiras, suou gotas de sangue, porque ele sabia que se ele agora não fosse morrer na cruz, não apenas no futuro as pessoas não poderiam ser salvas, mas também aquelas pessoas lá que já tinham morrido iriam ficar lá para sempre, no mundo dos mortos, não iriam ir para o céu. Então, isso era uma situação extremamente terrível que Jesus passou ali no Calvário, no Monte das Oliveiras, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem um versículo de Oséias 6,6 que diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus muito mais que os holocaustos. É o mesmo caso de Saul, né, que sacrificou, acho que foi 1000 touros ou coisa assim, que sacrificou, e Samuel ficou muito chateado com isso, porque Deus tinha falado para ele destruir as coisas e não roubar as coisas. E ele foi lá e roubou os touros dos inimigos e sacrificou a Deus, achando que Deus ia ficar contente, porque ele pensava isso, ele pensava que Deus ficava contente de ver os animais sendo sacrificados, sendo queimados. Ele achava que Deus ficava contente com isso. Deus não ficou nem um pouquinho contente com isso, porque ele no coração dele não tinha a fé, não tinha a obediência, o temor a Deus, a misericórdia não tinha no coração dele, e por isso que Deus não ficou contente. Por isso que Oséias diz aqui, né? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício só era para ser um símbolo da fé, um símbolo do arrependimento. Mas quando não existe o arrependimento, então é algo inútil. Então tinha 4 tipos de sacrifícios: sacrifício queimado, oferta de alimentos, ofertas de paz e sacrifício de expiação. Então, sacrifício queimado era para as pessoas se consagrarem a Deus. Daria para dizer assim, como uma espécie de conversão, por assim dizer. Quando a pessoa queria dizer assim, Deus, eu te amo, ou Deus, eu quero que minha vida seja tua, alguma coisa assim. Uma consagração a Deus. Então eles sacrificavam um animal, um novilho, ou uma ovelha, né? Os pobres eles traziam aves. Então a carne era completamente queimada sobre o altar. E aí a gente já vê, né, esse símbolo. Então quando a gente se converte, significa que a vida da gente, a gente entrega ela totalmente a Deus, né? Então por isso, completamente queimada sobre o altar. Esta oferta era trazida depois dos outros sacrifícios. Para nós cristãos, o significado simbólico é que somente depois de recebermos o perdão, porque a gente vai ver sobre o perdão aqui no sacrifício número 4, é que podemos ter o sacrifício queimado, que é um sacrifício de louvor, que é a adoração. E a nossa vida é a adoração a Deus. Quando a gente se converte, a gente entrega a nossa vida para Deus para ser um ato de adoração. Então isso a gente tem que fazer depois de a gente se arrepender dos pecados. A gente se arrepende dos pecados, é o processo de conversão que funciona dessa maneira. Primeiro vem o reconhecimento de pecado, aí depois vem a conversão. Então, por isso esse sacrifício queimado, ele na verdade era o que as pessoas tinham que fazer depois de ter feito os outros sacrifícios.
Aí vinha a oferta de alimentos, a segunda classe de sacrifícios, oferta de alimentos, primícias do campo. Quer dizer, as pessoas colhiam, primícia significa os primeiros frutos, colhiam alguma coisa, colhiam trigo, colhiam frutos, colhiam qualquer coisa, levavam a primeira parte para Deus, para mostrar quanto eles gostavam de Deus, buscar a comunhão com Deus. Então aqui tinha várias alternativas: cereais, farinha fina, incenso, pão sem sal nem fermento. Né? Nesse tipo de oferta eram estritamente proibidos fermento, mel e sangue. Destas ofertas, trazidas pelo povo, eram tomadas semanalmente 12 pães e colocados sobre a mesa no local sagrado. O que sobrava era dado aos sacerdotes. Então aqui vem aquela resposta. Nós tínhamos estudado, se não me engano, foi semana passada, sobre essa questão dos pães, da proposição, que ficava em cima daquela mesa. Então aqui, semanalmente, toda semana, pegavam dessas ofertas que o povo trazia, de cereais, farinha, incenso, pão sem sal, pegavam 12 desses pães para colocar naquela mesa. Terceiro tipo de oferta. E aqui vem um detalhe interessante. Naquela discussão sobre Caim e Abel, Caim matou Abel porque Deus não aceitou a oferta dele. Então tem pessoas que dizem, porque ele ofereceu cereais, porque ele ofereceu trigo, enfim, e enquanto que Abel ofereceu um sacrifício de sangue. Tem pessoas que acham isso, mas não está certo, porque aqui também existiam ofertas de alimentos. Deus aceitava ofertas de outras coisas para mostrar, buscar a comunhão com Deus. Deus aceitava ofertas de alimentos também, de vegetais. Número 3, ofertas de paz, gratidão e louvor. O objetivo dessas ofertas de paz era a restauração da paz e da comunhão. Que coisas eram ofertadas? Gado sem defeito, pão, bolos, etc. O uso das ofertas, a maior parte é devolvida ao ofertante. A gordura era queimada no altar e o sangue derramado em volta do altar. Devia-se partilhar as ofertas com os sacerdotes. Então você vê que é um pouco difícil, às vezes, ver a diferença entre um tipo de oferta e outro. Mas a Bíblia faz essa diferença. Eu mesmo confesso que não entendo 100% a diferença entre essa oferta de alimentos e essas ofertas de paz. Mas lá eles entendiam. Eles, quando leem, os judeus, quando leem a Bíblia, eles entendem essa diferença muito sutil. E que nós, vamos dizer assim, também podemos fazer tipos diferentes de ofertas. A gente agora, hoje em dia, a gente dificilmente faria a oferta aí de um animal, quer dizer, porque para isso a gente teria que ter um animal. Quer dizer, quando meu pai era pastor lá no interior de Santa Catarina, lá em Arabutã, então se fazia uma vez por ano a festa da colheita, Então, eu acho que isso aí, tem várias cidades que fazem isso também, que aí as pessoas que trabalham assim no campo traziam lá frutas, e tinha até um outro que trazia lá um bezerrinho, um porco, e abóbora, e milho, e coisas assim. Traziam lá para isso, festa da colheita. Era um modo assim de mostrar gratidão, a Deus pela colheita, os primeiros frutos, vamos dizer assim. E então, que hoje a gente geralmente dá dinheiro, dinheiro que, vamos dizer assim, é a mesma coisa, quer dizer, como aquilo era um valor de troca, um bezerro ou um milho, sei lá o que, são valores de troca, assim o dinheiro. Então, hoje entraria o dinheiro para substituir essas coisas, para mostrar a gratidão e assim por diante. E por isso também a gente fala de dízimos e ofertas. O dízimo tem mais a ver com a manutenção da casa de Deus, e as ofertas têm a ver com isso, com a gratidão, com alguma coisa, com um voto que a gente faz, coisas desse tipo. Então, são duas coisas diferentes. E o quarto era o sacrifício de expiação, que é isso, que é o que todo mundo pensa quando pensa em sacrifício, que é a morte de um animal para pagar os pecados de uma pessoa. O que, como eu já falei, o livro de Hebreus explica que isso não existe, mas que era um ensinamento, que Deus mandou fazer isso para que as pessoas entendessem que para
haver remissão de pecados, tem que haver o derramamento de sangue. Então, quando veio Jesus, morreu, o sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados. Então, tudo isso se realizou. As pessoas dizem, então Jesus é o Cordeiro. Os outros cordeiros apenas apontavam para Jesus. Eles apenas preparavam o caminho. Se não tivesse existido os outros cordeiros, as pessoas não iam entender a obra de Jesus. Então, por isso que Deus teve que dar esse mandamento. Mas depois que veio Jesus, as pessoas dizem, agora estamos entendendo, então agora não precisa mais fazer aquele outro, né? Então, por isso que as coisas antigas, né, vamos dizer assim, eram uma sombra, era uma preparação. Muita coisa. Claro que muita coisa continua valendo, né? Como nós estudamos sobre os mandamentos, ou nós estudamos sobre os mandamentos que continuam válidos, dos 10 mandamentos, 9 continuam válidos e tal, porque a vontade de Deus continua válida, né? Os padrões morais de Deus continuam válidos. Mas essas coisas aqui, morte de cordeiros e coisas assim, né? Isso, né, já cumpriu o seu sentido. Então tá. O próximo título grande é sacerdócio, que é Êxodo 29, Levítico 8 e Levítico 21. Sacerdócio. Então, Moisés, ele também teve que estabelecer o funcionamento do sacerdócio. Quer dizer, ele podia também simplesmente ter falado, olha, vamos eleger aqui uns sacerdotes e eles vão fazer alguma coisa. Mas, não. Ele explicou certinho o que os sacerdotes tinham que fazer. Moisés gastou esses 2 livros, Êxodo e Levítico, para explicar bem detalhadamente todas essas questões de tabernáculo, de sacrifícios, de sacerdotes. E isso é uma lição bem forte para nós, porque Jesus não gastou nenhuma palavra para dizer, olha, meus discípulos, vocês têm que construir um tabernáculo ou um templo, ou vocês têm que fazer um sacerdócio, vocês têm que fazer roupas sacerdotais, vocês têm que fazer sacrifícios, ou vocês vão ter que fazer rituais, ou vocês têm que fazer cerimônias, ou vocês têm que fazer um altar, ou vocês têm que fazer uma lâmpada de ouro, alguma coisa assim. Jesus não falou nada disso. Então isso fica muito assim gritante, que o Moisés ele gastou esses 2 livros que juntos vai dar lá quase 100 capítulos, se eu não me engano falha a memória, são ali uns 70 e tantos capítulos para falar sobre isso, e Jesus não gastou nada, nenhuma palavra. E tem pessoas que até hoje estão tentando implantar dentro da fé cristã essas coisas, como templos e altares e vestes sacerdotais e outras coisas, enfim, símbolos e a Arca da Aliança e tanta coisa que inventam, né? Jesus não gastou nenhuma palavra para isso. Pelo contrário, ele falou, a adoração a Deus é espiritual. Agora chegou o tempo da adoração espiritual. Então essas coisas eram apenas uma figura, uma preparação. E o sacerdócio, nós vamos ver que o sacerdócio também era uma preparação para falar sobre nós cristãos. Nós cristãos somos os sacerdotes, mas não que a gente agora tenha que usar vestes sacerdotais e fazer aqui um altar, queimar um animal, alguma coisa assim, mas a gente entende que aquilo que é falado sobre os sacerdotes, num sentido figurado, vale para nós. Tá. Então, Moisés, ele estabeleceu o sacerdócio, falou, olha, tem que haver sacerdotes, tem que haver o sumo sacerdote, etc. Eles têm que fazer isso, isso e aquilo. Para quê? Para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. Os sacerdotes eram para ajudar as pessoas a terem pelo menos um certo tipo de relacionamento com Deus. Eles iam para o sacerdote, faziam uma oferta, e com isso estava demonstrando fé. E se eles tinham alguma pergunta para Deus, então eles falavam para o sacerdote, e o sacerdote ia lá, pedia para Deus e levava para a pessoa, olha, Deus falou isso, isso e aquilo e tal. Então o sacerdócio era um intermediário entre Deus e as pessoas, como em muitas religiões até hoje. Pega lá os indígenas lá no Amazonas, ou pega lá os budistas, enfim, as pessoas têm muito essa ideia. O sacerdote, ele está mais perto de Deus, então o povo normal, a massa das pessoas, quando precisa alguma coisa de Deus, vai para o sacerdote, vai para quem está mais perto. Né? Então,
isso no Antigo Testamento era assim, e agora não é mais assim. Agora nós somos sacerdotes, nós estamos perto de Deus. Cada um de nós que crê em Cristo está perto de Deus. Nós não precisamos mais intermediário, porque nós somos o intermediário, vamos dizer assim, né? Vou ler aqui Êxodo 33, 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Êxodo 33, 16. Então, o povo era para ser o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os descendentes deles eram para se destacar dos outros povos, então eles tinham uma religião diferente. Os outros povos, né, os egípcios, tinham lá seus centenas de deuses. Os cananitas, que eram o povo que eles logo iam ter contato, também tinha lá sua religião, Baal, Astarte e assim por diante. Então, Moisés estabeleceu aqui uma religião para que os israelitas se destacassem e dissessem, não, nós temos a nossa religião, nós não nos misturamos com os outros, claro, para proteger eles da idolatria. Eu leio Êxodo 29, 44. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para me administrarem o sacerdócio. Êxodo 29, 44. Então, né, os levitas. Arão e seus filhos eram os sacerdotes, e os outros levitas, ou seja, os primos deles, iam cuidar dos trabalhos, a limpeza, o transporte, coisas desse tipo. É claro, como eu já expliquei, o tabernáculo e o sacerdócio são, né, os dois lados da mesma moeda. Como, né, uma igreja que não faz culto, aí também não serve para nada. Assim, o tabernáculo precisava dos sacerdotes para fazer isso. Então, por isso, como eu disse, é uma sequência de coisas, 6 coisas que Deus deu nesses 2 livros para construir tudo, todo esse sistema religioso do Antigo Testamento. E o sacerdócio simboliza a aproximação contínua do ser humano a Deus. Pela morte de Cristo, as exigências do Deus Santo são cumpridas, e deste modo o pecador arrependido pode vir a Deus e ter comunhão com Ele. Arão e seus filhos eram os escolhidos de Deus para esta tarefa. O que significa o sacerdócio para nós? Que todos nós somos sacerdotes. Isso fala o Novo Testamento, isso eu não inventei, né? Já falei umas várias vezes hoje. E aqui, 1 Pedro capítulo 2, o versículo 5 e o versículo 9 dizem isso. Eu vou ler. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 5 e 9. Então, nesses 2 versículos, Pedro fala que, né, nós, quer dizer, enfim, as pessoas para as quais ele dirige essa carta, todos os cristãos, somos sacerdotes. Cada cristão é um sacerdote. E por isso, né, só a ideia de sacerdócio, de que possa existir um sacerdote, já é errada. Então tem pessoas, por exemplo, que pensam que um pastor é como se fosse um sacerdote, como se fosse um intermediário entre Deus e as pessoas. Os católicos até falam isso diretamente, chamam o padre de sacerdote. Então isso é antibíblico, porque todo cristão, toda pessoa que tem Jesus no coração, ele está ligado a Deus, então ele não depende da intermediação de uma outra pessoa. Então essa ideia sacerdotal é muito errada. Essa ideia sacerdotal de dizer que existe um que é um sacerdote, que está lá na frente, vestido lá com a sua roupa específica, que diz para todo mundo, ó, ele é o sacerdote, só pela roupa dá para ver, e os outros estão sentados
Aqui embaixo, né, vamos dizer assim, a Igreja Católica tem esse sistema, né, as pessoas sentadas aqui na nave da igreja, e daí lá o padre fica lá em cima, né, dos degraus, sentado lá com a... Então as pessoas, lá está o sacerdote, aqui estão os leigos, né, o povo, os não sacerdotes, né, que leigos, neste contexto, significa os não sacerdotes. Então isso é uma contradição, quer dizer, quem crê em Cristo, ele é um sacerdote, então ele não pode ser um não sacerdote, ele é um sacerdote. Então esse sistema sacerdotalista, ele é uma blasfêmia, né? Porque Jesus ensinou, a Bíblia ensina que cada um de nós é um sacerdote. Então chegar e dizer, não, você não é um sacerdote, você é um não sacerdote, você é um leigo, e existe um outro que é um sacerdote que está lá em cima. Então isso é uma blasfêmia, isso contradiz o ensino bíblico. Mas que as pessoas não conhecem a Bíblia, então estão acreditando nisso, né? Que existe lá alguém que está entre Deus e as pessoas, né? Esse exatamente é o ponto número 1 que eu falo aqui, né? Não existe mais uma camada sacerdotal. Aqui no livro de Levíticos existia uma camada sacerdotal, quer dizer, das 12 tribos, uma era dedicada ao templo, e dentro dela tinham sacerdotes. Então era um grupo de pessoas, sacerdotes, e o restante, as 11 tribos, não eram sacerdotes. Eram os leigos. Naquele tempo era de fato assim. Existiam sacerdotes e existiam os não sacerdotes, os leigos. No Antigo Testamento era assim. Mas hoje, não. Hoje todos são sacerdotes. Aí alguém pode perguntar, sim, mas e os pastores das igrejas são o que? Não são sacerdotes? Não, eles são tão sacerdotes como todos os outros. Quer dizer, se todos são sacerdotes, então os membros da igreja são, e o pastor também é. E sim, e para que a igreja precisa então de pastor? Sim, não para um serviço sacerdotal, mas para a organização da igreja, para a liderança da igreja, o que é algo diferente, muito diferente. Ele não está ali para intermediar entre Deus e as pessoas, porque cada pessoa tem acesso direto a Deus, mas ele está ali para organizar a igreja, para organizar algo em conjunto, que a igreja é um corpo. Só que esse corpo precisa de uma organização. Esse corpo não pode cada um, né, fazer o que quiser, mas existe uma certa... né, tem que trabalhar em conjunto. Quer dizer, se o meu braço agora começasse a se mexer de modo aleatório, né, isso seria ruim para mim, né? Então, assim, num corpo, cada membro ele tem que se comportar em consonância com os objetivos do corpo. Então, por isso, o pastor de uma igreja é o quê? Um organizador. Isso nós vamos estudar mais tarde, bem bastante vezes. A palavra grega episcopos, que aparece muito no Novo Testamento, claro, que a partir do Novo Testamento é que não existe mais os sacerdotes. Episcopo significa supervisor, que é isso, que é um organizador da igreja. Então o pastor é alguém muito necessário na igreja, porque ele organiza, porque ele supervisiona o trabalho em conjunto de todo o corpo de Cristo. E o ponto número 2, todos os membros de Cristo são mutuamente responsáveis. Porque antes, né, existiam, enfim, os levitas eram responsáveis para manter o templo, o tabernáculo limpo, organizado e tal. Os sacerdotes eram responsáveis para fazer os sacrifícios e o povo, né, responsável para pagar os dízimos. Então cada um tinha a sua responsabilidade. Hoje é diferente. Hoje, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelos outros membros do corpo de Cristo. Como diz Efésios 4,16, em alemão é tão bonito, fala assim, né, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit des Einzelnen. No português está um pouco assim esquisito, né? Não fica tão nítido essa questão, que é na medida da capacidade de cada um. Efésios 4,16, que eu traduzi do alemão para o português. Ou seja, uma pessoa que faz pouco tempo, que chegou a Jesus, ele não tem ainda tanta capacidade. Quem já chegou a Jesus há bem bastante tempo tem mais capacidade, já está mais desenvolvido espiritualmente. Então cada um tem uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo conforme isso, a sua capacidade, conforme a sua maturidade, conforme o seu grau de desenvolvimento. Mas é uma grande diferença. No Antigo Testamento, os leigos, o povo, as 11 tribos, só pagavam o dízimo e iam no templo. Agora não. Agora, cada
cristão, cada crente em Cristo, tem uma responsabilidade pelos outros crentes em Cristo. Por isso diz lá, exortai-vos, edificai-vos mutuamente. Edificai-vos mutuamente significa o quê? E cada cristão é para edificar os outros cristãos. Claro que isso, né, vai depender da capacidade de cada um. Mas não tem nenhum que diz assim, não, né, são só alguns que edificam todos os outros. Não, não é isso. Todos edificam todos. Mas quem tem menos capacidade, ok, ele faz o que pode. Cada um faz o que pode, mas ninguém não faz nada. Não há ninguém que diz, não, você não precisa porque você é um leigo, você não é um sacerdote. Não, todos são sacerdotes. Todos devem fazer alguma coisa, todos são responsáveis. Então, é a fase da adultez espiritual. O Novo Testamento é a fase da adultez espiritual. Nós somos convidados a termos responsabilidade sobre o corpo de Cristo. Cada um que se converte, ele começa a ter responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Não é assim que ele diz, quem é responsável é o pastor, ele é responsável. E os membros estão sentados lá e são apenas os Zuschauer, quer dizer, como é que seria os que só ficam olhando, né? Não. Todos têm responsabilidade. Isso que significa o fato de que somos sacerdócios. Qual outra consequência que nós podemos tirar disso? O sacerdócio judaico não tem mais validade. O sacerdócio judaico não vale mais nada. Até, né, Deus mesmo destruiu o sacerdócio judaico. Deus destruiu. Muitos pensam, por que o sacerdócio judaico não existe mais? Por que não existe mais o templo? Por que lá não são feitos mais sacrifícios? Porque Deus tirou a bênção dele. Deus não está permitindo que isso aconteça. Isso que as pessoas não enxergam. Elas acham, é por causa da política, né? É por causa, enfim, dos árabes e sei lá o quê. Não, é porque Deus retirou a bênção. Aqui tem dois argumentos, né? O sumo sacerdote que julgou Jesus, quando Jesus disse, né, quando ele perguntou, és tu o filho de Deus? E Jesus disse, eu sou, né? Aí o sumo sacerdote fez o quê? Rasgou as suas vestes. Sim, rasgar as vestes era um gesto que todo mundo fazia quando via alguma coisa assim muito horrível. Só que o sumo sacerdote era proibido em Levítico 21:10 que o sumo sacerdote rasgasse suas roupas. Era proibido. Então ele fez ali uma coisa extremamente proibida. Ele não deveria fazer isso. Então Deus retirou a bênção do sumo sacerdócio. E Deus fez o que? Rasgou o véu de cima para baixo, Mateus 27:51. Então quando ele rasgou o véu de cima para baixo, o que era o véu? O véu era onde que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas se agora o véu estava rasgado, estava aberto. Ou seja, agora não dependia mais do sumo sacerdote para entrar no Santíssimo Lugar. Isso fora o fato que, uma vez que Jesus morreu, então ele foi o sacrifício que cumpriu todos os sacrifícios. Então por isso que o sacerdócio mosaico, judaico-mosaico, não tem mais validade. Se alguém chegar e dizer, vamos, né, se algum rabino judeu chegar, vamos fazer um altar, vamos fazer um sacrifício, vamos matar aqui uma ovelha, alguma coisa assim, para Deus perdoar nossos pecados, né? Isso não tem valor nenhum, não tem mais valor, não tem significado, não tem valor nenhum, porque Jesus já cumpriu. Para terminar, o último título aqui, o sacerdote Melquisedeque. Sacerdote Melquisedeque é bem importante nesse contexto, já que estamos falando de sacerdotes. É bem importante, porque o Novo Testamento ensina que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio lá dos descendentes de Arão. Qual é, vamos dizer assim, a prova disso? Porque se fala que Jesus é sacerdote, foi profetizado também no Salmo alguma coisa. Deixa eu ver aqui, Salmo 110:4, eu vou ler. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110:4. Então já estava profetizado por Davi que haveria um sacerdote eterno, um sacerdote eterno. A gente sabe que Jesus é eterno, nenhum outro ser humano é eterno, só Jesus foi o único ser humano eterno. Então Jesus é o sacerdote eterno,
segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso é importante? Jesus não foi sacerdote segundo a ordem de Arão, mas Melquisedeque, porque Arão foi estabelecido por Moisés, e Moisés veio muito depois de Abraão. Mas Abraão é que é o pai da fé. A fé, ela vem, o modelo de fé é Abraão. E quem é que foi o sacerdote de Abraão? Não foi Arão, mas foi Melquisedeque. Então, Jesus, e esse Melquisedeque, ninguém sabe quem foi o pai dele, onde que ele nasceu, onde que ele viveu. O que fala para nós do que? De um sacerdócio eterno, de um sacerdócio que não é ligado a nada nesse mundo, a uma linha familiar, a uma genealogia, mas é algo desligado de tudo isso, como Jesus. Jesus, claro, ele teve uma genealogia, ele foi um descendente de Davi, por parte de Maria, né? Mas por parte de Deus, por parte de pai, ele não tinha nenhuma genealogia, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele é um sacerdote eterno. Então, o sacerdócio dele foi superior ao sacerdócio dos filhos de Arão. Porque os filhos de Arão, o que eles faziam era uma cópia do sacerdócio celestial de Jesus, Hebreus 8:5. Então, Jesus é um modelo de sacerdote, e os descendentes de Arão, eles são cópias. Moisés, quando estava em cima do monte, ele viu o tabernáculo e Deus falou para ele, então você vai fazer igual, a cópia. O que vocês vão fazer na terra é a cópia do que ele viu lá no céu. Então Jesus é o sacerdote original, né, e os descendentes de Arão são a cópia. Por isso que Jesus é chamado de sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. E essa profecia de Salmo 110:4 foi dada 1000 anos antes de Cristo. E sempre essa questão do quanto tempo antes de Cristo tal profecia foi dada, é para exatamente enfatizar essa questão miraculosa, poderosa, divina da profecia. E quanto mais tempo se passa entre uma profecia e o cumprimento dela, mais poderoso tem que ser a pessoa que deu essa palavra, que foi Deus, né? É uma prova de que foi Deus que deu essa palavra, porque foi tanto tempo antes. O autor da carta aos Hebreus utiliza essa expressão de que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque 7 vezes, nos capítulos 5, 6 e 7. A carta aos Hebreus, provavelmente foi o apóstolo Paulo, para explicar a superioridade de Jesus em relação aos outros sacerdotes. Quer dizer, o que os outros faziam era só uma cópia. Jesus, ele veio para fazer o original, fazer o único sacerdócio verdadeiro e ser a oferta ao mesmo tempo. Então, Melquisedeque era um símbolo, a gente fala um tipo. Tipo significa, vamos dizer assim, uma prefiguração. Um pouco difícil explicar o que significa tipo. Uma prefiguração de Jesus. Era uma profecia viva, né? Então, Melquisedeque foi um ser humano que existiu e ele era como se fosse uma profecia em carne, né, de Jesus. E ele abençoou Abraão e Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. É o que mostra quanto respeito Abraão tinha para Melquisedeque. Quer dizer, porque Abraão, ele próprio era um sacerdote. Ele próprio oferecia sacrifícios. Então, por que ele mesmo não foi e fez um altar e ofereceu um sacrifício? Mas procurou um sacerdote superior a ele. Procurou alguém superior a ele para ser um intermediário entre Deus e ele naquele momento. Entende? Isso mostra que Melquisedeque era superior a Abraão. Jesus é superior a Abraão. A aliança que nós temos em Jesus é superior a essas alianças, né, de Abraão, de Moisés e assim por diante, de Davi. Jesus é superior. Porque já Abraão já via nele um intermediário, o verdadeiro intermediário. Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. E ele está lá profetizado, simbolizado em Melquisedeque. Hebreus 7:2 está escrito: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois
também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, 2. Jesus não é um sacerdote, mas o sumo sacerdote, quer dizer, o, né, enfatizado, o sumo sacerdote, quer dizer, o único, o verdadeiro, o grande, o original, né, do qual todos os outros são cópias. As promessas que Jesus cumpriu eram maiores que a religião mosaica. Jesus é o perfeito rei e sumo sacerdote. Sim, porque Melquisedeque ele era rei, né? Rei e sacerdote. Jesus é o perfeito rei e sumo sacerdote. Eu vou ler as 3 perguntas que nós logo vamos debater. Número 1. Os sacrifícios no tabernáculo não tinham sentido em si mesmos, mas demonstravam o quê? Número 2. O que simboliza o sacerdócio? E número 3. Os pastores de igrejas não são uma camada sacerdotal. O que eles são, então? E eu sempre aviso, eu sempre escrevo aqui essa frase: por favor, prepare-se para a próxima lição, lendo antes os respectivos capítulos da Bíblia. Que, como a gente pode ver aqui, Êxodo 28 é o próximo capítulo que nós vamos debater na próxima lição, que é muito intenso e fala sobre as vestimentas dos sacerdotes e a simbologia dessas vestimentas. E praticamente assim, a última coisa que ainda falta dentro de todo esse... a penúltima coisa que falta, porque depois ainda vem o calendário judaico. Então essa revista não é por nada que ela é bem grossa, é uma das mais grossas desses fundamentos teológicos da Bíblia, desse segundo ano, porque é muita coisa para a gente estudar, né? Vestimentas dos sacerdócios e tabernáculo e isso é calendário judaico, então é muita coisa, muito para se estudar nesses primeiros livros da Bíblia aqui. Glória a Deus. Aleluia.